Oi, meu Brasil! Você já ouviu falar em família multiespécie? Fica coladinho que você pode ser uma delas, hein? E eu tenho certeza que você vai amar esse episódio. Apaixonados por pet. Fica aqui que esse episódio já é mais do que sucesso. Roda a vinheta, diretor! Amores, a convidada de hoje vocês já conhecem e ela trouxe hoje novidades. Seja bem-vinda, Érica De Luca. Obrigada, Ana. Muito feliz de estar aqui de novo. Nosso segundo episódio juntas. E o primeiro foi só sucesso, esse vai ser muito mais ainda, né? Muito mais do que sucesso. Também estou muito feliz com a tua presença. Eu já falei pra você que eu amo teu conteúdo, eu amo a maneira que você traz e acrescenta na vida de todo mundo. Seja você apaixonado por pet, mãe de pet, pai de pet, não importa. Isso aqui é pra todos. E até se você já teve pets na infância, é muito legal de você assistir, que você vai ver, você vai ligar alguns ponteiros aí da vida, que isso que eu acho que é o mais incrível. A gente faz algumas conexões. E foi o que aconteceu com você no outro episódio, né? Minha filha mexe com a minha cabeça até hoje. Até hoje, Mas eu quero, minha flor, pra quem ainda não te conhece, se apresenta lá pro pessoal de casa. Tá, olha pra câmera? Pode olhar. Então vamos olhar. Bom, oi gente, sou a Érica De Luca, sou médica veterinária. Mas eu falo que esse é só um detalhe, Sou psicanalista integrativa com a linguagem do corpo. Sou terapeuta, tem várias formações terapêuticas aí que unem esse universo do ser humano, corpo, mente e espírito junto com o pet. E sou futura parapsicóloga, então em 2026 agora me formo em parapsicologia, que também é um ramo que veio como uma cereja do bolo que eu falo através dessa família multiespécie. E uma das coisas que é a telepatia. Então a gente estuda isso na parapsicologia e eu falo que é a cereja do bolo, pra explicar. Tudo isso, desse universo invisível que existe de comunicação entre pet e o tutor. Que show, que show. E vocês vão entender, pra quem ainda não conhece a Érica, já vai entender. E essa junção de tudo isso é sensacional. Mas vamos começar. Explica pro pessoal de casa o que é a família multiespécie. Família multiespécie é um termo, eu falei até com você, não sei de onde originou. Eu chamo de família pet, né? Hello, família pet, tudo bem com vocês, né? É o meu jingle. E então, assim, eu vim de uma medicina tradicional, veterinária. E dentro da medicina veterinária tradicional, meu consultório, tinha consultório, pet shop, aquela coisa toda. Recém-formada, bem feliz, né? E tem um momento que eu não fiquei tão feliz, mas eu percebia que existia algo além daquela doença no pet. E sempre fui muito curiosa. Curiosa, por quê? Por quê? E indo buscar. E aí eu começava a reparar a semelhança de doença do pet junto com o tutor. E eu falo, o primeiro caso que eu falei, gente, mas olha só que interessante. É o caso da Chiquinha. Eu tinha consultório, pet shop, veterinária tradicional. Falei, olha, a Chiquinha é igualzinha a tutora. A Chiquinha tem diabetes, a tutora tem diabetes. A Chiquinha era obesa, a tutora obesa. Que interessante. E a gente observava isso também no comportamento. Quando tinha aquele tutor que era mais bravo, vinha aquele pet mais bravo, mais dominador. Então eu nessa curiosidade toda, e também nunca satisfeita, porque eu olhava e falava, não é possível que o pet foi escolhido para ter uma doença. Como isso acontece, né? Será que Deus é tão... eu acredito muito em Deus. Então eu falo, como que Deus vai olhar e falar, aquele pet vai ficar doente? Esse não, esse aqui sim. Aquele lá não. Aquele lá é só uma coisinha. Então eu fui juntando todas essas coisas pra entender. E no fim, o que eu cheguei foi quando eu parti da veterinária. Tinha cansado da veterinária, aquele momento que tipo, não é isso, chega, vou cancelar meu CRMV. E eu fui pra linha humana de terapia. Comecei com o reiki dentro do consultório mesmo. Então, onde me abriu e expandiu o movimento da energia, das emoções, que determinada emoção caía em determinado órgão. E aí eu falei, como que eu vou levar isso pro pet? Como isso acontece, né? Então, sempre curiosidade. E aí essa curiosidade me levou pra estudar o ser humano. E aí quando eu entrei na psicanálise, foi assim, uau. Nossa, né? Ser humano, acho que o ser humano que tá meio desconectado. A gente vai juntar tudo isso, o que é a família multiespécie? Então, quando eu olhava assim,
Nesse momento, eu tava meio perdida. Tipo, quem sou eu? Quem sou eu? Sou veterinária? Sou psicanalista? Sou terapeuta? O que eu sou, né? E aí, só que eu fui estudando e entendendo também que eu tinha meus pontos. Corpo, mente e espírito, meio desconectada, meio em desarmonia, cheio de ferida emocional. Que trazia no meu pet também. Então, o Picanha, hoje ele tem 15 anos, vivíssimo, pleno. Eu começava a o quê? A reparar que ele tinha o mesmo comportamento que eu. Também. E aí, são as experiências e curiosidade que eu ia vendo e observando. Eu falava, caramba, tem relação aqui. Não é possível que seja o acaso. Então, a família multiespécie hoje, o que ela é? É a união do pet. O pet tem a doença no corpo físico dele. Tem um comportamento que não tá sendo legal. E todo mundo acha que é o pet. Mas tem um tutor por trás. E isso, o que é o tutor? Eu falo corpo, mente e espírito, parto dos princípios do yoga, sou formada em yoga na Índia, lá da raiz, então eu parto dos princípios, a gente tem que estar em harmonia, corpo, mente e espírito, pro pet também tá bem. E aí vem o quê? A maioria das pessoas que chegam no meu trabalho, elas chegam querendo saber, frustradas, culpadas. Por quê? Porque a pessoa fala assim, eu faço tudo que o veterinário manda. Ele diz pra fazer isso, tal horário, tal cara, mas meu pet continua doente. Até quem faz, meu pet já fez terapias integrativas e não tá resolvendo. Adestradores me procuram falando, tem um determinado ponto que não funciona com o pet, porque eu sei que tem um ser humano atrás. Então, a família multiespécie, eu uno esse universo. Quando o ser humano, ele entende que o pet é só uma esponjinha das emoções, das feridas emocionais, da criança interior ferida, que ele tem que não sabe, aí eu faço esse envolvimento. Então, eu lido hoje família multiespécie. O pet, eu falo que ele é só o coadjuvante, o ator principal é o tutor. Sim. E que interessante você falar sobre tudo isso, porque você que tá em casa já deve ter ouvido falar aquela frase que o pet se parece com o dono. Cara de um focinho do outro. Exatamente. Tem até os memes na internet que mostram, né, atores, pessoas que, quando você olha, literalmente a cara do pet. E é interessante porque eles pegam realmente o nosso perfil, né? Geralmente a casa que tem criança, o pet é mais brincalhão. Geralmente onde tem só adultos que trabalham muito, o pet ele é mais sério, mais... Exato. E eu lembro, não sei se eu já te contei no outro episódio, mas eu vou contar de novo. Não lembro se eu falei, eu tinha um vizinho que ele tinha... Contei, né? Contou, mas conta de novo, porque é muito bom esse. Eu tinha um vizinho... Traumatizei com aquele vizinho. Foi. Ele tinha um Border Collie, que é um cachorro extremamente dócil. E quando ele tava no elevador, que vinha alguém, aquele cachorro parecia coisa ruim, ele ficava maluco. E igual o dono. Porque quando o dono tava sozinho, se você tocasse ali pra descer o elevador, pra subir, e ele fechava a porta pra você não entrar, pra não entrar com ele. E o cachorro era igual. Era igualzinho. Então é impressionante. E quando você traz tudo isso, mostra um outro universo que eu já falo pra você que tá em casa, se abrir pra esse universo. Porque você vai ver que nada na nossa vida é à toa, até o pet que entra na nossa vida. E eu acho isso, assim, fascinante. Eu olho isso, eu fico encantada com cada coisa, assim, que você traz, como se conecta. Isso. Eu falo muito também, você falou, né, essa conexão do pet, eu vejo os animais com níveis de consciência que a gente ainda tá descobrindo. Sim. Né? Então, quando eu vejo cachorro, gato, é um amor incondicional muito forte. E a gente tá entendendo o que é esse amor incondicional. Por isso que eu falo, dentro das minhas mentorias, eu falo 4 esferas da saúde, né? Corpo, mente, espírito e o pet. E o pet, ele vem por último. Só que o pet, ele veio mostrar o caminho da tua reconexão. Que daí vem a essência, vem o espírito, vem a identidade. Porque quando a gente entra em comunicação, né? Falam a comunicação intuitiva. Eu tenho o lado da parapsicologia, então eu falo telepatia. Quando a gente entra ali em telepatia e comunicação, os animais relatam tudo, sabendo tudo que tá acontecendo. E aí, eles sempre falam assim, eu não tô entendendo por que ele tá com essas vozinhas, por que ele tá nervoso, por que ele tá brigando tanto. Tipo, eles mostram uma sabedoria e por isso que eu falo assim, o teu pet veio te reconectar. A doença é só um caminho. As frases que eu mais uso... Eu gosto de trazer leveza, porque não é o que a gente vê. E as pessoas, quando chegam no meu trabalho, elas estão cansadas, frustradas, desesperadas, por conta de uma fala, às vezes, do veterinário. Que, assim, a doença é como se fosse vai acabar o mundo. E eu falo assim, não, é um caminho.
Então, a doença no seu pet, ele tá mostrando que tem alguma coisa acontecendo. E nesse alguma coisa acontecendo, a gente vai destrinchar pra você entender qual momento da sua vida você tá, que é esfera espírito, o que é. Né, eu trabalho ali com a parte dos setênios. Então, setênios a cada 7 anos, a gente tem um ciclo. Sim. Né? Isso tá na Bíblia, 7 anos, né? Então, cada 7 anos tem um propósito. E aí, eu já... A primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa chega, você tá com quantos anos? E a pessoa fala a idade, né? Então, ontem, por exemplo, uma futura cliente entrou em contato comigo. A gente fez uma reuniãozinha pra explicar como que funcionava a mentoria. E aí, só da fala dela, eu já imaginei a idade. Por causa da fala, o que tá sendo pedido? Mas ela veio por causa do pet. Então, o pet lá tava com lúpus, uma doença autoimune. Nossa, não sabia que dava lúpus em pet. Sim, Ai, então, tem muitas Então. doenças que não davam em pet, porque eles estavam fora de casa. E aí, quando eles começaram a entrar dentro de casa, o que aconteceu? Eles entraram na energia da casa, eles absorvendo com uma bela esponjinha e transformaram isso tudo em doenças, entendeu? Então, tem muita doença hoje, Eu sei que tem uns veterinários mais antigos que trabalham essa relação também de família multiespécie, e eles falam assim, ó, eu tive consultório e clínica 30 anos atrás. Um exemplo, não existia câncer. Sim. Só que por quê? Porque os animais eram livres, eles ficavam no quintal de fora. Eles tinham uma vida ali de... eu vejo muito a natureza como uma limpeza pros animais, energética e pra gente. Uma das coisas que eu coloco pra pessoa, eu falo, ó, pega seu cachorro, vai pra natureza, põe pé na grama junto com ele e só observa a natureza, pra você se reconectar. É isso que tá precisando, a tua essência. Então, essas doenças, tipo câncer, lúpus, agora tá super em alta falando que é Alzheimer, né? Alzheimer do pet. Nossa. Então, mas por quê? Ele tá absorvendo a energia desse tutor, é uma esponjinha. Entende? Então, não é, nossa, do nada aconteceu. Não é do nada aconteceu. Os animais saíram da onde eles estavam, que tinham um acesso à natureza, não estavam tão dentro de casa. Hoje, eles dormem na nossa orelha. Sim, eu falo isso que eu tenho um gato. exatamente. Tenho um gato que dorme, ele acorda de manhã, ele vem deitar na minha orelha. Então, mas ele tem uma vida livre. E aí, vem muitas pessoas, não pode deixar o pet... gatos, principalmente, né? Não pode deixar seu gato ser livre. Tem que telar tudo, porque senão ele morre atropelado. Porque senão ele pula da janela. Aí eu... vamos lá, né? E tem uma pessoa que me mandou um post esses dias, e o cara relatando que o gatinho sempre foi livre e morreu atropelado. E aí ele tava levantando a bandeira de tele sua casa e deixe seu gato preso. Ai, meu Deus, como eu queria falar com essa pessoa. Tipo, vem aqui, vamos cuidar de você, meu amor. Porque o que o pet tá representando... A gente tinha conversado isso lá com você no primeiro episódio, né? Do teu cachorro que foi envenenado e tudo mais. E você começou a cair ficha. Então, toda a situação com o pet, ele tá, de alguma forma, se doando por amor incondicional. Que incrível. Ao tutor. E ele se dispõe àquele movimento. Só que, infelizmente, as pessoas não estão tão abertas para entender que esse movimento, desse caso, por exemplo, o gatinho foi atropelado, voltou todo quebrado. As pessoas não estão abertas a entender. As que estão, eu falo as que estão mais abertas, chegam no meu trabalho, beleza. Então, ali eu olhei e falei assim, caramba, eu falei, nossa, esse tutor, né, dele levanta a bandeira de deixar o pet fechado. E aí eu falo, gente, é só olhar o que aconteceu com o ser humano na pandemia, todo mundo ficou doido, fechado. Com certeza. E aí imagine um pet, um gato que fica ali fechado num quarto. Né, absorvendo tudo aquilo. Por isso que eu falei, o meu gato, ele dorme na minha orelha, mas ele vai pra natureza. O meu cachorro, eu levo ele sempre pra natureza. E ali eu observo a natureza e me conecto também, sabe? Sim. Então, a família multiespécie, né, que é o tema de hoje, é essa união. O ser humano, quando ele tá conectado na essência dele, quando ele tá na natureza, né, só observar os pássaros, observar o movimento da natureza. Vai ter inverno? Vai ter inverno. Vai ter... dilúvio, vai ter dilúvio. Vai ter seca, assim como a nossa vida. Sim. Então eu trago muito os ciclos. Vamos observar a tua vida, ela vai ser altos e baixos. Verão, inverno. Sim. Só que você tem que estar ali, nessa conexão. Então a natureza, ela não se preocupa com essas situações. Ela tá preparada. Mas, por exemplo, você falou sobre a conexão com a natureza. O que muda, falando de
de um outro universo quando, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada, deito na grama, brinco na grama com o meu pet. O que que muda, assim? É como se fosse uma... Recarrega as energias? Sim, total. Porque quando você põe... e tem até pessoal que tem aqueles aparelhinhos que mede energia, já começaram a colocar e falar o que acontece quando você põe o pé na grama. Medindo frequência mesmo, sabe? Então, hoje, muita coisa que era místico, energia, já deixou de ser. Sim. Então, tá trazendo muita comprovação, sabe? Então, quando você coloca ali, realmente ocorre um descarrego, né? Eu não sei quem já fez isso, faça. Coloque seu pé, só assim, ó. Coloque um pé e o outro e faz assim, ó. Vê o que você vai sentir. Você sente na hora assim, ó. Parece que tudo indo embora. Entendeu? E por que a gente tirou os pets desse sistema natural de limpeza que existe e colocou dentro de casa, fechado. Entendeu? Então, ele faz o quê? Ele não consegue se libertar dessa energia. Sim. Entendeu? Então, quando as pessoas chegam pra mim, vou contar um caso. Eu lembro desse caso. A tutora chegou com a gatinha com... ai, fugiu o nome. Eu ia falar toxoplasmose, mas não é. Ai, esporotricose. Então, a tutora chegou com a gatinha com esporotricose. Que é isso? É um fungo que dá comum em gato. Teve um boom antes da pandemia. E pra mim, tudo isso nada é o acaso. Nada é o acaso, né? Então, teve um boom em 2019. E essa tutora, quando chegou pra mim, ela falou que tava tratando 1 ano e meio. De forma tradicional. E não tinha resultado. Por que não tá tendo resultado? E aí, quando ela me relatou, ela falou, não, a Vanilla, ela fica fechada, porque é o que indicam, tá com esporotricose, porque passa pra ser humano. Esse passa tem um significado, tá? Você vai contar. Então, ela chegou e ela falou assim, ó, a Vanilla tá fechada, faz 1 ano e meio que eu tô tentando tratar e nada resolve. E eu quero entender, porque eu sei que tem alguma coisa comigo. E eu, tá, como que tá sendo? Você fica lá, não, eu fico com a minha gata direto. E eu acabo não tendo esporotricose. Só a gata. Aí eu falei assim... E ela era livre antes? Não, ela era livre. Eu falei assim, então vai fazer o seguinte. Óbvio, a gente teve toda a consulta, corpo, mente, espírito, Sim. pet. Entendendo o que tava acontecendo com ela nessas 3 esferas. Pra fazer o link com a gatinha. Ela foi, entendeu? Teve várias feridas emocionais ali que foram liberadas. E eu falei assim, ó, um dos movimentos... você tem coleira pra gato? Ela, tenho. Eu falei, põe a coleirinha, senta na grama com a Vanilla. E você senta também lá. Sabe? Essa conexão, a gente perdeu, sabe? A gente perdeu essa conexão. E essa conexão, ela é divina. Sim. Então, aí entra o quê? Quando você começa a se conectar, a observar a natureza, gente, o pet, ele faz parte daquilo, ele tá trazendo isso pra gente. Então, o meu trabalho, eu falo assim, ele... Ai, que bonitinho, família multiespécie. Eu falei, você não tem nem noção o que é, entendeu? Sim. Porque quando eu falo, é uma reconexão pra mais saúde. Profundo, É profundo. Você fala, mas é algo que não pode ficar superficial, porque Isso. ele é profundo. E quando você fala isso, quem tá em casa pode não estar conectado, não tá entendendo muito sobre esse outro lado. Mas se você parar pra analisar, por mais que você seja contra, você vai relembrar de algumas situações e você vai ver que tá conectado. Vai. Tá. Né? Que são os significados das doenças, né? É impressionante. Vou pegar o caso do lúpus. Que você falou, nossa, Sim. cachorro tem lúpus? Essa tutora veio por indicação. Por conta de uma cachorra com lúpus, outra com dermatite e otite, a outra. Ela tinha 7 cachorros no total, mas 3 em específico tinham esses problemas. No meu conceito, o lúpus em pet, o que significa? É uma doença autoimune. Sim. Tá? Então, ela atinge pele e tudo mais, tem várias consequências. Mas o lúpus no pet relata pra mim o quê? Opa! Esse tutor, vou explicar mais profundo, tá? Mas esse tutor tem uma ferida com o pai e não sabe. E tem uma autodesvalorização. Por quê? O lúpus é autoimune. É o corpo destruindo ele mesmo. Então, se o corpo tá se destruindo, tá pensando... Nossa, gente, peraí só um pouquinho. Vocês estão sentindo o cheiro de queimado? Chico e o Teco tá fechando O Chico e o Teco foi! Filha! Tá fechando curto o que você tá falando, tá assim... Foi, eu vi que você ficou falando, meu Deus, pronto, começou a cair ficha já. Nossa, Então, tá isso aí. Vamos lá, então. O lúpus
quando tem um pet com lúpus. Eu olho pro tutor. Gente, lembrando, corpo, mente e espírito. Feridas emocionais, corpo, mente e espírito, pet. Vamos parar e olhar. Lúpus no pet. Mostra por quê? Doença autoimune. Então, um tutor que se desvaloriza, um amor por ele lá embaixo, sente uma raiva tão forte contra ele mesmo que o corpo se destrói. Mas isso seria uma ferida que às vezes a pessoa tem? Total. E aí vem doença autoimune. Quando eu lido muito eu trago muito as polaridades yin e yang da medicina chinesa, né? Eu tenho toda a parte de fundamentação da medicina chinesa. Então, quando a gente fala de doença de lúpus, o lúpus, ele destrói. Então, ele tem um movimento. Se tem movimento, tem uma energia yang, masculina. Ferida com o pai. Eu falei, é ferida com o pai. Aí, o que aconteceu com seu pai? Adivinha? Ela perdeu o pai quando tinha 9 anos. 9 anos, a criança é uma criança ainda, ela tá, né, toda formando o sistema. E dela falou, nossa, achei que o problema era com a minha mãe, porque eu não consigo lidar com ela. Eu falei, porque você deve, de uma forma inconsciente, às vezes, culpar a mãe. Sim. Por isso. Né? Então, o ser humano tem muitas feridas que não sabe. O pet tá só mostrando o que tá acontecendo ali. E quando o tutor, ele se abre pra isso, ele liberta a criança interior que ficou ferida, se sentiu abandonada, rejeitada, traída, com falta de amor e reconhecimento. O tutor cura isso. E quando ele faz esse movimento de cura, o pet cura. Então, quando eu uno a família multiespécie em um atendimento e faço alinhamento, eu mostro o caminho, né? A pessoa que faz. Corpo, mente, espírito, pet, a pessoa ela coloca isso em ação. Os meus resultados dentro dos meus atendimentos é assim, ó. Mas por quê? Porque o corpo do pet é tipo 5% você vai estar ali lidando. E aí, por isso que muitos tratamentos hoje não têm efeito. Exemplo, doenças de pele. É assim, ó, lá em cima. E dá-lhe o quê? Antibiótico, corticoide, antibiótico, corticoide. Tem gente que chega no meu atendimento 5 anos tentando fazer alguma coisa. E aí, de repente, ela descobre o que é. Qual o conflito? Com quem? E ela começa a observar. Dela, nossa, observei, Érica. Do dia que eu briguei com a minha irmã, eu cheguei em casa, minha cachorra tava com a orelha desse tamanho, coçando. Vamos entrar, então, situações de significado. Que eu acho que é isso que as pessoas querem, né? Nossa, mãe, agora já pega o papel e a caneta, porque eu tenho certeza que tem algumas coisinhas aí que vocês vão querer anotar, pra não esquecer. Exato. A doença de pele, atendimento é assim, ó, é lá em cima. O verão é o causador de grandes problemas, que eu vejo, o que tá acontecendo? Eu sou muito curiosa, eu falei isso, desde o começo eu falei isso, muito curiosa. O que tá acontecendo num movimento de verão pra também ter um aumento de problemas de pele? É calor? É praia? É umidade? Não é. Eu morei 7 anos na praia, peraí. Meu cachorro ia pro mar todo dia, e é um Lulu da Pomerânia. Ou seja, peludo. Todo dia ele entrava no mar, todo dia ele saía, todo dia eu batia água, ele secava ao vento e nunca teve problema de pele. Entende? Então, será que é mesmo o mar? Será que é umidade? Então, vamos lá. Doença de pele em pet. Ai, ai. Lá vem bomba. Ó, gente, ouçam isso com muito amor e carinho, porque isso pode resolver a vida do seu pet e você parar de gastar tempo, dinheiro e veterinário sem resultado. A doença de pele no pet, a pele, ela representa o quê? Ela é uma barreira. Sim. Ela é externa. Uma proteção. É uma proteção contra algo interno. Se eu me sinto invadida por alguém, me senti invadida numa briga, discussão, enfim, me senti invadida, eu, tutora, não sei me posicionar, fico com aquela raiva interna, né? Tipo, ai, essa pessoa me invadiu, sem saber, né? Isso é inconsciente. Me invadiu, sente uma raiva, uma tristeza, tipo, ai, devia me posicionar, mas não consigo. Problema de pele. Então, quando a gente fala de problema de pele em pet, tem um tutor que se sentiu invadido por alguém, traz raiva, traz irritação, coceira, né? E tristeza junto, né? A pele, ela tá muito conectada na medicina chinesa com a linha da tristeza. Então, esse tutor, ele não sabe se posicionar, se colocar. Então, eu falo até isso. Tutores com problemas de pet vieram aprender na vida, esfera espírito, né? Esfera espírito, conexão, missão, propósito, a se posicionar. Que incrível. O pet não entra na casa de uma pessoa em vão. Exato.
E é interessante porque quando você falou do lúpus, olha só, eu imaginei que você ia falar que a mulher tinha lúpus e não sabia, mas não é. O pet veio pra mostrar pra ela uma ferida que ela precisava curar. Cara, Bingo. que insano. É isso aí. Exatamente. Então, eu trago muitas partes de feridas emocionais, criança interior. E eu mostro que a nossa vida, ela teve um propósito lá na infância. Sim. Sabe? Só que eu me aprisionei em algum momento com dores, com traumas. Às vezes, meu pai saiu trabalhar, ficava 15 dias fora. A criança se via, cadê meu pai? Fiquei abandonada. Meu Deus, fiquei abandonada, né? Porque o meu pai vinha trazer historinhas, um monte de coisa assim. Nossa, fiquei abandonada. Então, ferida do abandono. Aí tem todo um movimento através dessa ferida. Aí cresce um adulto que não sabe. Vem um pet feliz. Um petzinho feliz, né? Na sua vida. E aí ele capta, de alguma forma, o teu inconsciente. Sim. Né? Quando a gente tá no agora, me fala, se você tá no agora, teu pet tá doente, existe um passado que não foi resolvido. Vamos olhar, vamos curar essa criança que ficou aprisionada em algum momento. E vamos olhar, porque através dessa ferida também tem um grande propósito na sua vida. Então eu trago, Com muito certeza. profundo. É profundo. É muito profundo. É lindo, é libertador. Eu venho a última conversa que eu tive com uma cliente, com uma tutora. E eu preciso falar o nome dela, é Fernanda, né? Então, a Fernanda foi muito especial, assim. E agora ela tá fazendo a formação pra terapeutas que eu dou também. Que show. Então, da minha metodologia. Porque ela teve uma mudança interna dela com um pet que nada resolvia. Então, a Mel tinha o narizinho, assim, ó, todo em carne viva. O olhinho dela era carne viva. E nada resolvia. Nada resolvia. Em um mês... Apenas curando a criança interior dela de uma desvalorização, de uma falta de posicionamento, ela se colocava muito pra baixo e ela ainda fazia a projeção no pet, né? A gente acaba fazendo todas as projeções das nossas feridas no pet. Em um mês, o nariz da Mel tava normal. Sem medicamento. Sem nada. Por quê? Porque ela curou aquela ferida, essa tutora, então não tinha um ambiente pesado, denso com a ferida. Ela curou isso, que ela tinha vários traumas relacionados ao nariz. Então... A tutora. A tutora. Caraca. Então vamos falar o significado do nariz. E o que aconteceu nesse processo dela, né? Que doideira. Fernanda, eu já falei seu nome, o nome da Mel, né? Mas ela teve mas um tem processo várias tão Fernanda lindo. com um monte de cachorro. Ela teve um processo tão lindo. Que foi assim, ela descobriu ali... Eu pergunto assim... Que show. Eu falo corpo, mente, espírito, pet. Quando eu analiso a esfera corpo, eu pergunto primeiro pra pessoa... Tem alguma coisa no seu corpo que você não gosta? Isso já vai falar alguma coisa. Aí ela... Ai, meu nariz. Me incomoda com meu nariz. E a pet com o nariz desse tamanho, vermelho, inflamado, infeccionado. Então, vamos entender mais. Porque tem um significado emocional do nariz. Qual o significado do nariz? Então, ali no processo... Gente, eu tô... Ai, doideira, né? Então, o nariz, ele é muito... Quem tem rinite, já anota, gente. Tem rinite, tem coceira, piercing no nariz. Eu já tive piercing no nariz, né? Então, qualquer problema aqui no nariz mostra que teve... a criança quando quis... Ela quando criança, ou eu quando criança, porque eu tive piercing no nariz. A gente quando... queria se expressar. Tem um momento da criança que ela quer se expressar, que ela quer falar, que ela... e aí vem pais e... Tipo, a criança quer mostrar, pai vem e tum. Então, o nariz tem uma representação como se fosse do ego, do eu. Eu sou, eu vou, eu faço, eu quero. Então, quando a criança, ela traz isso e a criança fica irritada, mas não pode nem mostrar essa irritação, dá problema no nariz. Então, quando coloca o piercing, tá ligado a isso. A coisas que ela... Como se fosse uma... Você falando que você tá triste por algo. Sim. Uma rebeldia que você ficou triste por aquilo. Mas você tá falando e nem sabe que você tá falando isso. É tudo inconsciente. Eu faço ali, dentro do meu atendimento, eu peço pra pessoa me enviar fotos de rosto, de corpo, que é a esfera corpo. E aí eu analiso se tem piercing, se não tem, se tem tatuagem, onde que tá, qual é o desenho. Porque tudo isso são recados do nosso inconsciente. Gente, não sei mais se eu quero ser sua amiga. Eu não sei mais se eu quero ser sua amiga. Isso tá ligado com o pet, que foi o caso da Fernanda. Ela tinha esse processo no nariz dela e foi muito engraçado, porque ela me incomoda com o meu nariz e tal. E ela teve realmente esse movimento de infância.
E ela tava incomodada. Eu tô mais impactada que a primeira vez. Érica! Só que daí a família é multiespécie, gente, é isso. Aí, que eu chamo de família pet, eu falo porque eu sou original, né? Não, tem um monte de gente que chama família pet, mas eu gosto de falar família pet, fica mais quentinho. Ai, é lindo. Então, quando essa tutora, na mentoria, teve um processo, uma sincronicidade, porque eu falo, nada é por acaso. Existe uma sincronicidade perfeita do teu tempo de maturação. Então, como ela já estava, acho que, preparada para essa cura, porque cada um tem um tempo de maturação, caída de ficha e cura. E ela estava muito preparada para aquele... E aí, quando ela entendeu aquilo, ela falou, beleza, então... Teve um movimento, uma sincronicidade de uma amiga tá fazendo um curso de, sei lá, o que era no nariz... E aí ela ganhou uma raspagenzinha, no nariz. E ela se sentiu pleníssima, porque era aquilo que também incomodava ela. Como não? Então, olha só, ela entendeu o que era ferida. Ela começou a se posicionar, ela começou a se amar. E aí, teve essa sincronicidade da cirurgia junto. E em um mês, a Mel não teve mais nada no nariz. Tudo se conectou. Entendeu? O do olhinho demorou um pouquinho... Mas ela teve a resolução positiva também. Então, o olho... o que representa o olho num pet, né? Ou em nós, porque a maioria das pessoas usam óculos. Sim. O olho, eu estou olhando para frente. Se eu estou olhando para frente, no meu inconsciente, é assim, como eu olho para o meu futuro. Se eu olho para o meu futuro de uma maneira... Medo, que a gente, brasileiro, então, condicionado medo do futuro, né? Como vai ser o dia de amanhã? Então, o brasileiro chega ali na meia-idade ainda, quer se aposentar, não sabe como vai ser o futuro, problema é óculos. É meia-idade. Não é. Que em países asiáticos que eu já vivi, já morei, isso não funciona, essa regra não funciona, né? No Brasil ali, tá tudo bem. Então, na Mel ali, o olhinho dela é carne viva, assim, né? Tem as fotinhos dela, antes e depois. Então, o olhinho dela é carne viva, assim. Ela com o olhinho desse tamanho. Pedacinho. E aí, foi no processo terapêutico, foi no processo de maturação da ferida, da consciência. Que daí a tutora... Ai, gente, eu tô olhando para um futuro com irritação. Sem perspectiva. Se sentindo no futuro invadida, porque era a pele, né? Não era o olho em si, mas estava bem nessa região, nos dois olhinhos, entendeu? E aí, ela fez várias mentorias comigo, vários cursos comigo. E agora ela vai começar a parte de formação, que é a mentoria Pet Psicanálise, que eu amo o pet do ser humano. Então, pra trazer minha metodologia, porque ela teve uma vida inteira transformada. E aí, ela tinha, óbvio... Eu falo muito da energia, o papel da mulher e o papel do homem dentro de um relacionamento. Então, a primeira coisa que eu também pergunto quando tem alguns casos, você é casada? Eu sou. Então, vamos lá. Como está o seu casamento? Aí já vem lá, não tá dos melhores e tal. E o pet lá se coçando, tá irritada. A pessoa tá irritada e o pet tá trazendo aquela informação, né? Nossa, mãe. Só tá caindo ficha aqui, né? Minha filha tá assim, ó. Meu cérebro porque daí a gente vai olhando e fala, caramba. Nossa. É isso. Muito doido. Não, e quando eu falei, não quero ser sua amiga, é porque... É uma brincadeira, gente. Deus o livre. Mas assim, é como não? É uma terapia, né? Quando você chega pra fazer uma terapia, você relata uma dor, a terapeuta já sacou isso tudo. aí. Isso aqui, minha filha, você teve lá problema com seu pai, mas que ela não pode falar. Porque é algo que você tem que se descobrir, né? É isso aí, na terapia dos pets também. Isso. E eu imagino que é como se fosse um dicionário. Tipo, o problema no olho é isso. Isso, é um dicionário. A gente só tem que ver o que tá acontecendo. Nesse caso, né, a Mel com os olhinhos vermelhos, todo inflamado, não tinha infecção, era muito inflamado. Vermelho, assim, na parte da pele. E aí, se é futuro, né, ela começou a olhar o futuro dela de uma forma diferente, o casamento de uma forma diferente. Em toda a energia. Em toda a vida dela. Eu trabalho na esfera mente, são 4 esferas azuis, de corpo, mente, espírito e o pet. Na esfera mente, eu trabalho a roda da vida, né, eu falo de 12 áreas da vida. Então, a pessoa ali, ela começa a olhar mais pra vida dela e ver onde que não tá legal. Então, ali tinha várias coisas com ela que ela começou a alinhar. Sim. E aí, ela começou a alinhar até os sonhos dela junto com o marido. Eu falo, gente, você tem marido? Tenho. Cara, alinha propósito, alinha objetivo. Porque senão você tá andando pro lado, o cara tá andando pro outro. Não funciona. E eu falo, pare com a crítica. Pare com a crítica, que é muito comum a mulher trazer ali ao lado da crítica. Gente, não traz energia nenhuma masculina pra ser e realizar.
Então, quando eu falei com ela a última vez agora, porque eu terminei uma mentoria em grupo e ela tava participando. E aí a gente fez uma horinha ali de conversa individual. E aí ela relatando várias coisas. Daí eu falei, Fer, olha a tua vida. Eu falei, olha a tua vida, cara, quando você chegou, tipo... O que mudou. O que mudou. Então, pra mim, a família multiespécie, o pet, ele é um caminho pra mostrar uma reconexão do ser humano. E aí, quando o ser humano faz isso, corpo, mente e espírito, o pet fica mais feliz e saudável. É junto. Entende? Então, ela já tava há anos fazendo... Ela começou a entrar nas partes de terapia por causa da Mel. Ela começou a estudar a parte de terapia por causa da Mel. Entendeu? E aí eu olho e falo, olha a tua vida. Tipo, ela com o marido já fazendo planos, tipo, de propósitos alinhados, sabe? E aí a Mel dela falou assim, Mel, só agora continua lambendo. Eu falei, você já sabe o que é, agora você tem que resolver com você. Né? É incrível porque a natureza é perfeita, a natureza né? Então, perfeita. As coisas muitas vezes se movimentam à nossa volta pra gente alinhar alguns caminhos. Eu falo que a vida, ela vem e sinaliza algumas coisas. E muitas vezes é igual... quando a gente vai decolar com o avião ou quando vai pousar, vem lá as bandeirinhas, sinaliza o caminho, mas a gente vai indo, não quer, não aceita, não entende, não reconhece. Então a vida vem mostrando caminhos e ele vai afunilando, porque tem eu falo, gente, a nossa vida ela tem que estar alinhada. O que você deixar pra amanhã, a vida vai voltar pra te cobrar, pra você alinhar, se não é de um jeito ou de outro. E volta às vezes pior. Exatamente. Por quê? Porque vai afunilando até você alinhar. E é tão interessante porque os pets vir pra ajudar nisso. É isso. E quer dizer que a vida já tentou mostrar. E como você colocou ali o trauma de infância, a pessoa achava que tinha um problema com a mãe, mas ela tinha um problema com o pai. E a importância da gente cuidar do nosso emocional, adultos, e olhar com outros olhos para os nossos filhos. Porque são coisas que a gente não entende. Você acha que tem uma ferida ou que não é nada e, resumindo, tem algo lá no interior que já não sabe o que é. Exato. Então, ai, gente, que incrível. Que incrível. E a gente não sabe, né? Que às vezes, quando se assusta, quando eu falo que faço terapia. Mas faz terapia? Eu falei, lógico que faço, a gente é ser humano igual. Cheio de travas que vou, né, fui me libertando aos poucos. Hoje já tô muito mais leve pra lidar quando chega alguma coisa. Mas eu sou um ser humano igual. A gente, sozinha, eu falo, quando a gente tá sozinho, eu tô presa no meu emocional. Então eu não consigo resolver. Sim. E não é consciente, são coisas inconscientes de um passado que você nem imagina. Que às vezes você fez uma promessa quando você tinha 4 anos e você não sabe. Você fez 4 anos e falou assim, vou resolver tudo sozinha aqui, já que minha mãe não pode contar comigo. A mãe tava lá cuidando do outro irmão, fazendo qualquer coisa. E a gente faz essas promessas, a gente não sabe. Quando a gente faz essa regressão de infância, regressão intrauterina, a gente começa a ver que, cara, as coisas começam ali no útero já. Como que você vai lembrar? No útero, entendeu? Sim. Então, só que nada é o acaso. Tudo vem para um propósito. Então, eu falo assim, se tem a polaridade negativa, tem a positiva igual, né? Lei hermética. É a mesma coisa. Se tem o negativo muito forte, cara, tem o positivo muito forte. Eu tenho só que calibrar. Mas eu vim aprender através dessa dor, desse trauma. E aqui, quem entra na família multiespécie é o pet, mostrando o caminho. E a nossa vida, e quando a gente fala das emoções e sobre amadurecer, curar, me lembra a história que tem lá, as camadas da cebola, né? Sim. Então, é assim. Então, às vezes você tá aí, você tá ouvindo isso, vai falar assim, cara, que vibe. Não tô entendendo. Mas é como uma camada da cebola. Então, isso. Você tem que ir buscando conhecimento, tentando entender. Entra no fluxo, mesmo que você não entenda nada. E depois, no caminho, você vai ver como as coisas se conectam. E lá no interior, você pode pensar assim, até poderia ser, até faz um pouco de sentido, mas não pode ser. Pode ser sim. E quando você começa a descascar essa cebola, cada vez você vai indo mais profundo. Então, tem curas que elas precisam de tempo, porque se chegar num determinado lugar, a gente não tem nem maturidade, nem estômago, não tem estrutura para mexer em algumas coisas. Então, você tem que ir indo por camadas.
Gente. É por camadas. E eu gosto sempre de trazer minhas histórias para as pessoas verem que eu sou uma pessoa normal, não muda nada. Só que foi através das minhas histórias, experiências, eu com os meus pets. Cara, é isso. Aprendi isso aqui, putz, pra levar ali pro meu cliente, né? Então, eu já sabia, eu já lidava com a linguagem do corpo, mexe com as medicinas ancestrais. Então, vem muito da polaridade, o lado do corpo, yin e yang. Então, quando eu olhava, eu sabia que eu tinha umas feridinhas com meu pai, mas eu ficava assim, mas como que eu tenho com meu pai? Imagina, tipo, meu pai é tão lindo, perfeito, né? E aí, vem o picanha, meu cachorro, as doenças tudo do lado do pai. Então... Por que do lado? Tem lado? Tem lado, o corpo. Como que então, na medicina, já aviso que existe desencontros de alguns conhecimentos. Tá. E, de acordo com a minha realidade, vai funcionar, né? Meu ponto de vista cria a minha realidade. Então, eu trato muito com as medicinas ancestrais. Então, pela medicina chinesa, a gente tem tudo polaridades. Yin e yang, dia e noite. Positivo, negativo, feminino, masculino. Então, no corpo, ele tem as polaridades também. Então, o meu lado esquerdo, ele tem a polaridade masculina. Nos meus conhecimentos e estudos, tá? Sim. E no direito, feminino. Então, quando eu pego o picanha, meu cachorro, tudo do lado esquerdo. Quando eu fui fazer eu lembro quando eu fui fazer exames de check-up, quando eu voltei a morar em Curitiba, aí o veterinário integrativo, né, trabalhando ali com hemoterapia, com ozonioterapia, ele falou, nossa, que engraçado, né, tudo do lado esquerdo. Deu, pois pra você pode ser engraçado, mas pra mim diz muita coisa, tudo do lado esquerdo dele. Você que é especialista. Então, quando um tutor chega pra mim com determinada doença, tipo de doença, numa localização, tudo tem um significado pra mim. Então, é no ombro esquerdo, tem um significado ombro e o lado esquerdo. Se for tendão tem um significado. Se for pele, outro significado. Então, quando eu já vou certeira, porque é isso. Eu quero esse dicionário Aurélio. Eu quero esse Aurélio com essa versão, eu não tenho. E as pessoas ficam assim, você pôs câmera na minha casa? Tipo, como assim? Não, é porque que incrível. Tudo representa, tudo é energia. Tudo é energia. Que você tá falando. Gente, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui dentro. Eu lembro, quando você falou do nariz. Vamos voltar lá. Tá. Eu lembro, quando eu era criança, eu não coloquei piercing. Mas eu queria pôr. E olha que coisa mais doida. Eu lembro até hoje o lado que eu queria pôr. Agora, minha filha. Então, eu sempre me coloco mesmo na vulnerabilidade para as pessoas se conectarem. Eu pus piercing do lado direito. Feminino, mãe. Então, eu tive uma mãe mais... né? Mas... Só que eu não julgo a minha mãe, nem a criação e nem a culpa. Eu tive que ter essa mãe mais castradora pra eu descobrir a minha força, meu poder. E transcender, entendeu? E me posicionar. Com certeza. E aí, os metais em si, né? A gente põe metal. O metal, ele representa Marte. Ele representa a guerra. Então, onde a gente põe esse metal, tem guerra. Entendeu? E pra mim, eu falo a minha história ainda mais profunda. Porque lá em época de faculdade eu fiz. Aí eu tirei. Aí de repente passou um tempo, vou pôr de novo. Aí eu pus ainda uma argolinha. Inconscientemente tem uma representação essa argolinha. Que é uma argolinha, tipo assim, ó, aqui continua a ferida. Não vou terminar isso não. É um círculo sem fim. Jesus. O Ouroboros, né? Praticamente, o Ouroboros é aquela cobra que se morre, aquela coisa que não tem. Então, brincadeirinhas, mas na época eu fiz isso, né? Depois que eu entendi, eu falei, entendi. E a tatuagem? Tatuagem também é um significado, porque você tá se mutilando a tua pele. E colocando... Eu tenho várias tatuagens e tá tudo bem. Mas tem um significado de localização também. O que você fez, a localização, o desenho. Teve uma tutora, uma vez que eu atendi. Essa foi presencial, assim, quase... É bem raro atender presencial. Eu atendo pro Brasil inteiro, já atendi até no Japão. Daí eu falei, nossa, a família Pet chegou, a mentoria Família Pet chegou no Japão, né? Que coisa linda. Que show. Então... Os caminhos da internet. Os caminhos da internet, não tem. E essa tutora do Japão também teve, nossa, assim, ó, o mundo dela transformou. No setênio, ali dos 56, mais ou menos, que tudo tem... Que é a esfera espírito. Mas vamos lá, voltando. A tatuagem com essa tutora. Ela trazendo o caso da gatinha, lá, linguagem do corpo da tutora. Bem obesa, né? Então, já me mostra uma ferida emocional ali de humilhação, de abandono, uma autodesvalorização. E ela sempre falava, a linguagem dela era assim, tipo...
muito vítima. Faz parte da história dela, né? Cada um tem sua história. Sim. Né? Então, ela precisa passar por isso pra ela atingir realmente o transcender da vida dela. E aí, quando eu reparo, ela tinha muitas tatuagens. Várias. Aí ela já tinha me relatado que o pai chamava ela de gorda, de obesa, tarará, de infância. E aí, no braço que representava o pai, o braço tem significado de... a energia não. Como eu movimento o trabalho, como que eu faço, as coisas que eu faço. Então, provavelmente, o pai criticava muito as coisas que ela fazia. Entende? Fazia como se fosse trabalho mesmo. Seja, limpar a mesa. O pai podia, tipo, não faz nada direito, alguma coisa assim. E aí, quando eu olho a tatuagem no braço do pai, tinha o quê? Tatuado. Olha só. Segura, Brasil, né? Vou dar um suspense aqui. Ela tinha uma garrafa desenhada e dentro tinha uma baleia. A baleia presa na garrafa. Aham. Recado inconsciente. Ferida com o pai. Que doideira. Doideira. Exato. Daí tinha uma outra que eu não lembro direito, mas ela me contou o que representava. Eu falava, nossa, tá tudo no inconsciente. Por isso que muitas vezes a pessoa, ela faz... Pode ser, né? A gente sabe que nem não precisa levar tudo ao pé da letra. Sim. Mas às vezes ela faz uma tatuagem, depois ela não quer mais aquela, ela tatua algo em cima daquilo, porque aquilo ali não representa mais. Não representa mais, porque às vezes ela curou essa ferida. Entendeu? Eu tenho várias tatuagens, tô querendo tirar várias. Eu quero tirar, não faz mais sentido pra mim. Entendeu? Mas na época lá, entendendo, quando eu realizei, eu falei, nossa, tinha tudo a ver. Tudo a ver. Entendeu? Na tua cabeça tá... Gente, coloca aqui nos comentários, pelo amor de Deus. A sua cabeça tá igual a minha aqui, tendo um curto-circuito? Isso eu conecto com o pet. Olha que doideira. Então, quando as pessoas chegam pra mentoria, que é um processo de acompanhamento terapêutico, eu peço fotos de rosto e de corpo. Então, a esfera corpo. Eu faço essa análise do corpo e do rosto. Porque cada desenho, o formato do... o cabelo é liso e fino. Tem um significado inconsciente. Tem um ombro mais reto, um ombro caído. Né? Tudo um braço mais longo. Nossa, só tem gordura no braço, só tem gordura na perna. Tem um significado. Então, quando eu peço para as pessoas mandarem foto, eu ainda falo, se tiver tatuagem, piercing, por favor, de escrever. Porque isso me traz informação. Com certeza. Por isso que eu sempre falo assim, se você acha que eu vou falar o tempo todo do seu pet, esqueça. Eu só vou linkar o teu pet com as suas questões emocionais, espirituais e mentais. Eu faço esse link. Então, eu já tiro qualquer expectativa. Porque lá no começo, teve uma cliente que ela falou, fiquei ali o tempo todo. Quando que ela vai falar do pet? Quando que ela vai falar do pet? E aí, só quando chegou no pet, eu entendi que tinha que eu saber de mim antes pra fazer esse link. E muitos tutores falam na primeira sessão da mentoria, quando eu fecho com o pet ali, às vezes, antes de fechar... Eu vou falar de alguma coisa, a pessoa fala assim, Erika, eu já entendi tudo. Por que ela tá doente, por que não sei o quê, por que tá com esse comportamento. Nossa, fez o download do arquivo. Fez um download. Porque não é... O pet, ele só tá representando a família multiespécie, entendeu? E o pet, eles vêm ajudar a gente de alguma forma, eles vêm contribuir de alguma forma. Gente, pra quem tá em casa, coloca aqui nos comentários, por favor, se você se encaixou em alguma coisa, você e o seu pet. Ou às vezes você pode nem ter pet hoje. Mas lá no passado, igual eu, que eu vou lembrando, né? Você vai falando, eu tô conectando tudo. Lá no passado você teve um pet, vamos ver se você se recorda desse momento. Coloca aqui nos comentários se fez sentido alguma coisa pra você. Por mais que agora possa parecer algo que não faz sentido, mas não conecte. Mas lá no fundinho a gente sabe. Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Esse não conectar é mais comum com o veterinário. A gente sai dura. Eu também saí dura, olhar bem fechada. Mas, então, até essa semana veio uma hater brincando, mas veio uma veterinária que já tinha no passado. Eu falei, gente, a pessoa tá perdendo tempo comigo, mas tudo bem. Ela veio questionar, eu fiz uns stories falando de vida intrauterina que a gente teve, porque eu tô estudando isso na parapsicologia. Então, muitas coisas surgem ali. Tanto que eu comecei a revisar a psicanálise. Falei, nossa, psicanálise já tá tudo instaladinho. E eu comecei a relatar essa parte de algumas feridas, alguns traumas. E que podem trazer algo que o pet tá representando. De uma ferida que foi instalada ali no momento que estava na barriguinha de sua mãe. Entendeu? Daí a veterinária, tipo, nada a ver. E tal.
né? Tudo bem. Né? Quem tiver com nível de consciência estiver aberto para a real reconexão, a real saúde. Porque a saúde é você tá pleno, você tá feliz, você tá em harmonia, você acordar todo dia e falar: ai, Deus, que vida maravilhosa! E, sabe? E que hoje parece que é tão difícil, mas não é. São só suas feridas que não deixam você tá nessa energia. Sabe? Eu sei porque eu passei por isso a vida inteira. Tipo, batendo cabeça. E olhando o picanha lá, ansioso. E eu falava: meu Deus, cachorro, preciso começar a correr porque ele é muito ansioso. Tipo, não, eu que era ansiosa, doida. Entendeu? Então, ele me levou pra natureza. Eu lembrei do Theo. Eu falei: meu Deus do céu. Exatamente. E o picanha me levou pra caminhar, pra passear, pra levar, tirar essa energia que eu não sabia. Quando e tal. Correr e gente, teve conversa nos bastidores aqui exatamente sobre isso. E é interessante, sabe o quê? Pra quem tá ouvindo e não acredita, é o que eu falo, você não precisa não acreditar para que as coisas vão mudar. É uma verdade. Pode ser que não se encaixe hoje pra você, né? Pode ser que não faça sentido hoje, mas lá na frente pode ser que faça. Mas abra sua mente. Até pra quem não tem pet, porque às vezes quando eu tô em roda e tal, conversando... uma vez, eu lembro desse caso específico, foi bem legal, assim. Ela chegou e ela falou assim, Érica, deixa eu perguntar, então. Tem um gato que começou a entrar na minha casa e fazer xixi na garagem. Tem um significado isso também? E não para de fazer xixi na garagem. Tem? Então, olha só. Todos os animais que chegam no nosso campo de visão e energia onde a gente vive, eles estão trazendo, de alguma forma, recados a nível inconsciente te mostrando isso. E é muito doido falar isso, eu sei, mas quando a pessoa abre, que foi o caso dessa tutora, uma pessoa não tinha pet. Falou: Érica, por que esse gato, que é da vizinha, tá vindo na minha garagem fazer xixi? Por que tá acontecendo isso? Aí a minha pergunta: você é casada? Aí ela: sou. Como tá seu casamento? Aí ela: agora tá melhor, mas a gente quase se separou. Eu falei: a tua energia... Esse pet que veio fazer xixi na garagem tava mostrando que tava tendo conflito entre você e seu marido. Ele captou essa energia de alguma forma, ele foi lá mostrar isso. Então, esses xixis que falam que é marcação de território, normalmente tem conflito dentro de casa. A maioria dos casos que eu pego, quando tem cocô, xixi fora do lugar, relacionamentos. Eu ia perguntar isso agora. Relacionamentos. Então, quer dizer que, por exemplo, o cachorro lá já sabe o lugar dele fazer xixi. Eu falo cachorro porque eu sempre tive cachorro. E ele começou a fazer fora do lugar, ele tá sinalizando que tem coisa errada. Total. Então, nesse caso, quando caiu a ficha dela, não, a gente tá... E o que eu faço agora? Eu falei: você já se harmonizou? Não, a gente tá super bem. Eu falei: beleza, se esse gatinho aparecer... Eles possuem a telepatia, você também, só que você não sabe. Só conversa com ele. Obrigada por você trazer esse recado. Agora eu entendi o que estava acontecendo comigo, na minha casa, em energia. Eu falei assim pra ela, depois quero relato, viu? Quero relato, porque você não tem pet, você não tem nada, mas era esse significado. Teve uma conhecida também, que ela começou a falar: ai, o Luke só faz xixi no violão do meu marido. Aí o que esse violão representa pra você? Ai, eu odeio esse violão. Tipo, ele só... Como se, assim, uns ciúmes do violão, entendeu? Do marido que gosta de tocar a música. Eu falei: então, se harmonize com essa energia, porque seu cachorrinho vai parar de fazer xixi ali. Então, são várias histórias, assim. Eu lembro de ela tá fazendo uma mentoria em grupo, e ela era veterinária, se formou comigo. Aí ela falou assim: cara... O meu cachorro ele começou a destruir o para-choque do meu pai. E aí, como que tá a relação? A gente tá brigando direto. Eu falei: pronto. Essas coisas de casal que fala: meu cachorro só vai destruir as coisas do meu marido? Que coisa interessante. Não é. O seu cachorrinho está captando as suas mensagens telepáticas. Ele fala assim: ela tá falando que tá com raiva? Então, beleza. Eu vou fazer agora, então, o que ela quer. Só que ela não consegue. Vou ali mostrar isso. E aí vai lá o cachorrinho, destrói sapato, destrói violão, sei lá. E ele mostra, sabe? Essa mesmo do cachorrinho do violão, ela disse que... Ela falou assim: Érica, deixa eu te contar. Um dia eu tava discutindo com meu marido e tal. E o Luke veio bem entre a gente e fez xixi.
Eu falei, porque eles captam, eles estão querendo se comunicar de alguma forma, já que o ser humano não consegue captar ainda Que incrível. a telepatia que eles estão mandando, e fala, peraí, vou demonstrar aqui, então. E ela tá pedindo isso, então beleza, deixa eu mostrar. Então, esses casos de comportamento muito interessante. Tá vindo outro, né, na cabeça. Pode falar. Tá vindo vários, na verdade. Nossa. Era uma mulher, morava com o pai e com a mãe. E a gatinha tinha 8 anos e, tipo assim, 6 anos... A gatinha não fazia cocô na caixinha. Não fazia. E aí foi uma indicação também. Aí ela falou assim, que eu tô cansada. O que eu já peguei de adestrador, o que eu já peguei de... E nada funciona. Ela falou, já desisti. Que é uma demanda também dos adestradores chegarem no meu trabalho querendo entender o ser humano. Porque eles reparam que o trabalho, às vezes, com o pet, só com o pet não é 100% efetivo. Então, os adestradores chegam hoje pra mim querendo entender o ser humano. Querendo saber essa linguagem. Porque eles sabem que tem um tutor ali que tá impedindo a resolução do trabalho dele. Com certeza. Né? Então, essa tutora dessa gatinha, na época, conversando, ela tava num momento de transição da vida dela, ela tava fazendo uma transição de carreira e não era apoiada pelos pais. Aí a pergunta que eu fiz é assim, tem algum lugar específico que tua gatinha faz? Cocô? Então, ela faz muito, muito, muito embaixo da cama dos meus pais. Pá! Bingo! Então, você tá querendo se comunicar, que você não está... O que você quer, o que você não quer, só que você não consegue. Teus pais estão trazendo medo, estavam mesmo trazendo medo. Tudo inseguro ali, querendo trabalhar a segurança. Você não consegue, né? A gatinha tá indo lá e tá fazendo cocô embaixo da cama. Então é isso. E sabe o que é o mais incrível? Eu adoro quando é gato, que o gato, ele se despluga, assim, do ser humano muito rápido. Aí no dia seguinte, recebo uma foto do cocô na caixinha. Não acredito que é assim. Ela falou assim, Érica, eu só queria agradecer, porque fazem anos que a gatinha não... Aí eu falo, mas é porque ela... E eu ensino uma forma de comunicação. Eu falo, fala, conversa, eles são conscientes. Fala, obrigado por ela ter trazido todo esse significado. Que agora você vai se resolver com esse problema. E que ela não precisa mais mostrar ali através daquele cocô. E aí no dia seguinte, foi assim. Aí, outro caso. Casal. Ai, porque a Sino só faz... Nossa, tá fazendo... Tem 8 caixinhas e ela não faz na caixinha. Casal. Fui ver, obviamente, tinha conflito de casal. Aí a pergunta... Primeiro que eu analiso com qual gatinho tá conectado com quem. Porque era um casal e tinha, tipo, 5 gatos. Aí eu fui conectando quem tá representando quem. Uhum. Então, tinha o gatinho que brigava com o outro, tinha a gatinha que não saía do quarto, tinha essa gatinha que fazia cocô fora. E ela falou, cara, cocô o tempo todo fora. Ela falou, e com 8 caixinhas? Peraí, o que tá acontecendo? Óbvio, conflito no relacionamento. Daí a pergunta, eu falei, tá. A linguagem do corpo da gatinha com o tutor, que é o desenho? Era igual. Então, o tutor, ele tinha uma gordura aqui, tipo pneuzinho assim. Aí você olhava a gatinha, era igual. Ela tinha a mesma gordurinha. Muito bonitinha. Aí eu já só fui lá, fui ver, realmente estava conectado com o marido e tava. Aí a pergunta que eu fiz, tem um lugar específico onde essa gatinha faz o cocô? Daí a esposa, né? No meu closet. E eu vendo o perfil de cada um, óbvio, ela tinha um perfil muito mais dominante. Tava sendo muito crítica com o marido tava sendo a mãe do marido, então na desarmonia ali, posições erradas. O marido não tava conseguindo se comunicar, e só que a gatinha foi lá demonstrar isso. Aí tinha a gatinha que não saía do quarto, tinha outra gatinha, essa que era do quarto não recebia muito carinho, outro gatinho que brigava. No dia seguinte, mensagem. O que você fez? Foi mágica? Como assim? Peraí. Incrível. Daí ela falou, cara, a Sino começou a fazer cocô na caixinha. A que ficava no quarto, que eu não lembro o nome, porque eram muitos pets. A que ficava no quarto, ela começou a sair. E o outro que brigava, parou de brigar. E essa que não gostava de carinho, começou a chegar perto, queria carinho. Que é isso? Que incrível. E aí, por isso que eu falo, os animais são muito conscientes. A hora que cai a ficha, eu falo, quando vem com gato comportamental, é bem mais fácil. Porque o gato, ele se despluga muito fácil do ser humano. Quando é cachorro, o cachorro é mais, tipo, meu mestre. Ai, meu mestre, eu vou te obedecer. Tipo, ai, tamo junto nessa dor aqui, tá tudo bem. Mas com gato, assim, é muito rápido. E com cachorro também, costuma ser
quando a pessoa cai a ficha, ela faz um movimento ali de comunicação e com o coração, porque tem muita gente que fala assim, mas eu conversei e não tá funcionando nada. Não, você tá no controle, querendo, é outra energia, não é essa energia, né? Então, a resolução, ela é muito rápida na parte comportamental. Os adestradores hoje me procuram pra querer entender isso. Que incrível. Não só isso. Não só adestradores, como veterinários que já trabalham com terapias integrativas. É hora. Acabou. Assim, adestradores, veterinários que já trabalham com terapia integrativa, eles chegam no meu trabalho e falam assim, cara, eu faço tudo, eu sei que tem um tutor ali atrás, eu quero entender por quê, porque eu sei que tá fazendo efeito no pet, mas eu sei que tem um tutor que atrapalha, o que tá acontecendo? Então, os veterinários que já trabalham com a terapia integrativa, eles vêm pra isso, pra começar a entender e compreender o ser humano atrás. Então, o resultado é muito mais efetivo. Aí eu falo, quem trabalha com cura e com coração, vai entender isso. Com certeza. Né? Porque você quer ver o quê? Você quer ver a resolução do processo. Com certeza. Acabou nosso tempo, minha filha, mas foi assim, ó, num nível que não tem mais nem 2 minutos. Sim. E sabe assim o que eu tô impactada, resumindo tudo? Que essa vez foi mais profundo que a primeira. Foi. Então quer dizer que a próxima pega o leque, minha filha, começa a se abanar, porque a próxima vai ser ainda mais bombástica. É isso aí. Hoje a gente falou família multiespécie. Nossa, né? Vou arrumar um cachorro, um papagaio, um gato, vou trazer de tudo um pouco. Quero fazer umas terapias, porque olha... Mas esse de passarinho e tal, é a mesma coisa, não muda nada. Que incrível. Nada. É surreal. Coelha, já atendi coelha. E assim, a gente pode achar estranho, mas é porque a gente não tem conhecimento. Quando você começa a conhecer, ou você passa por isso, ou você se identifica, você vê que faz sentido. Você vai conectando, né? Você tem que estar aberto também pra querer entender, pra querer viver, como tudo na vida, né? É isso. Mas que show, que banho, que chuva de informação. Amei esse episódio, lógico, eu vou assistir. Quem tá aqui conosco, coloca aqui nos comentários. Vocês estão curtiram esse bate-papo? Gente, que show! Qual é a queda de ficha, né, maior pra você nesse episódio? Porque eu olhava aqui, eu tenho a leitura do corpo, né? Eu olhava a tua cara, teus olhos, eu falava, ó, tá caindo ficha aqui. Ficha, filha, uma então, coisa... quem tá em casa... Parecia pra quem é da minha época, parecia orelhão na época da ligação interurbana com a ficha. Caindo. É isso aí. Gente, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Minha filha, nós vamos até que tomar um café. Vamos. Eu falei pra você que a gente ia, agora a gente vai mesmo. Obrigada com todo o meu coração por dividir tudo isso, criar mais, mas o tempo foi. Fala pro pessoal de casa as suas redes, os seus cursos que você tá colocando. Quem quiser entrar em contato com você, como faz, pode falar tudo. Sim, então vamos lá. Eu olho pra câmera, né? Pode olhar. Então tá. Olha lá na câmera, que é bem no fundo do olhinho de quem tá lá em casa. Exato. Sente essa energia que vai chegar pra você e vai transformar a sua vida, do seu pet, né? Redes sociais, Instagram, Erica_Deluca. YouTube, estou reativando ele, Erica Deluca. Telefone para mais informações, liga no 22 98858 9812, que aí você vai ficar por dentro de como funciona essa mentoria para tutores, que é a mentoria Família Pet, veterinários, terapeutas, adestradores, tem a mentoria da Pet Psicanálise, que eu faço essa união e link, onde você vai ter muitas resoluções aí de casos que você não está conseguindo e vai compreender e a lidar com esse tutor também. E eu tenho a mentoria, que é a mentoria Prosperidade Pet, que é onde eu trago a parte de empreendedorismo para veterinários, terapeutas, porque ninguém foi ensinado a parte de empreendedorismo, a importância das vendas e o valor interno, né? Que às vezes as pessoas cobram um preço tão baixo, eu falo, mas porque as pessoas não vão comprar? Não, isso é teu valor interno. E aí tem essa mentoria na parte de negócios, onde eu mostro, a pessoa não tem método, a gente aprende, a gente faz a parte de uma metodologia dela, porque quando vem veterinário para essa linha, ele já tem 10 mil terapias, formações, só que não sabe como colocar, e não sabe como atender, e muda mesmo. Então, a parte de transição de carreira de veterinário, eu passei por isso, né? Tipo, quem eu sou? E agora? Né? Tipo, saí do tradicional e fui pra terapia. Eu sou terapeuta, sou veterinária. Eu ficava... Até eu, quando eu falo sou veterinária, eu falo... Não, é mais fácil falar que sou terapeuta com pet do que veterinário. Porque é só o pet que vem ali. Então, os veterinários, eles chegam... É um outro trabalho. Porque às vezes ele tá ali no consultório,
mais emergência, a pessoa só bate. Né? A parte terapêutica, você precisa desse ter uma conversa. Sim. E a gente faz toda essa estruturação também, de ele compreender que existe vendas, né? Eu odeio vendas, eu falo, tá ferrado. Muito legal você trazer isso. Eu trago muito. Nos últimos cursos, a última turma que eu fiz agora, que foi para veterinários, a demanda foi bem na parte de empreendedorismo. Que show. Bem na parte de empreendedorismo. Tipo, e agora? Como que você faz? Como que você não faz? E insegurança, eu falo, só começa. As coisas vão Vai indo. se alinhando no caminho. Vão indo. Aí elas, cobrei, sei lá, R$150. Eu falo, não, pode aumentar. Eu falo, não julgo, porque a minha história foi assim. Eu cobrei meu primeiro atendimento R$50. Olha aí. Então eu trago isso. E eu lembro quando a tutora veio com R$50, Deus, eu fui paga por isso, R$50. Eu falei, a tutora ficou 3 horas, era uma cachorrinha que tinha paraplegia, a cachorrinha voltou a andar. Aí eu falei, nossa, maior custo-benefício, porque essa tutora já tinha feito até célula-tronco, não tinha tido resultado. Eu falei, imagina, ela investiu R$50. Olha meu valor. Veterinários, aprendam a ter seu valor. Eu mostro isso e entender que você é um empreendedor também. É isso. Ai, que bom ouvir tudo isso. Gente, minha cabeça tá pegando fogo. Obrigada com todo o meu coração. Obrigada a você por esse convite. Por dividir tanto. Com certeza, as portas estão sempre abertas para quando você quiser voltar. Para você que ficou conosco até agora, agradeço com todo o meu coração, mas eu quero trazer uma reflexão para vocês. Vocês têm percebido como o mundo tem se movimentado para a cura da saúde emocional? Se a gente for analisar, é um tudo assim que está girando em torno disso. Então eu trago para você refletir sobre isso e pensar assim em trazer as curas necessárias para todos nós que carregamos feridas ali dentro. Gente, um beijo no coração, assistam novamente esse episódio, curte, compartilha, que esse episódio já é mais que sucesso. Mais sucesso. Beijo no coração.